Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O tempo da Páscoa nos fala da alegria de estarmos unidos a Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está vivo no meio de nós. Nessa caminhada pascal que dura a vida inteira, evidentemente que o tempo da Páscoa, de maneira especial, nos anuncia que aquele que ressuscitou é a nossa vida, a vida do mundo, mas ao mesmo tempo nos impulsiona para que cada vez mais sejamos homens e mulheres pascais. Pessoas que, pelo fato de terem se encontrado com Jesus Cristo ressuscitado, passam a ter frutos de vida eterna naquilo que fazem e naquilo que vivem. É um pouco isso que a palavra de Deus desse quinto domingo da Páscoa vai colocar para nós. Unidos a Cristo, somos chamados a produzir frutos, mesmo que muitas vezes tenhamos dificuldades de aceitação, de nos acolherem. É um pouco a palavra de Deus desse final de semana que nós somos chamados a acolher, a celebrar e colocar em prática. A cada domingo nós damos um passo a mais nessa nossa caminhada, meus irmãos e irmãs, e tenho certeza que a cada dia, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós caminhamos na vida de oração, na Léxio Divina, essa palavra vai nos iluminando a nossa própria vida. Mas nos ilumina para que, lendo, meditando e rezando sobre a palavra, nós possamos ter uma nova visão do mundo, a contemplação, para que nós possamos colocar em prática e ver um novo modo de viver, um jeito diferente de viver. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nos faz homens e mulheres novos, nos faz pessoas renovadas no Senhor. É o próprio Jesus Cristo, a palavra eterna, que se fez homem e veio morar no meio de nós, que é a nossa vida. E toda a nossa caminhada está para acolher, escutar, rezar e colocar em prática essa palavra. Nesse final de semana, o Evangelho de João nos fala da videira. Jesus faz uma comparação. Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. É o costume de todo mundo que trabalha com esse tipo de cultivo, sabe muito bem que a videira, para poder dar seu fruto, se tem ramo seco, é logo tirado, e aquele que dá fruto precisa ser podado continuamente. Todo mundo sabe disso, né? Então Jesus vai lembrar que realmente isso acontece também conosco, né? Ele vai lembrar que a palavra que ele disse nos tornou limpos e pede que nós permaneçamos nele como ele permanece em nós. E faz a comparação. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, ramo sozinho, sem estar ligado ao tronco, também se não permanecer na videira, assim também vós, diz Jesus, não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é? Então, a palavra de Deus lembra para nós essa importância de sermos unidos a Cristo, que os ramos que não dão frutos são podados, jogados fora. Assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que eu lembrava no início da nossa conversa desse final de semana, que o tempo da Páscoa deve nos fazer cada vez mais configurar nossa vida a Cristo. Estamos unidos a Ele. Caminhamos de tal maneira que a nossa vida seja unida a Ele como o ramo está unido ao tronco, no caso da videira. E o ramo seco não serve para nada. Deve ser tirado porque estaria apenas atrapalhando. Mas, ao mesmo tempo, o ramo que dá fruto precisa ser podado. O que nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a comparação é para que nós sejamos unidos a Cristo. Ele quer que aconteça isso, que nós possamos estar escutando a sua palavra,
deixando que a sua vida esteja em nossa vida, assim como a seiva do tronco vai para o ramo e através dessa seiva que corre entre o tronco e o ramo, vai dando fruto no seu devido tempo. Essa vida divina de Jesus deve estar em nossa vida, para que essa mesma vida, quanto mais estivermos unidos a Cristo, mais nós possamos dar frutos de vida eterna. Sermos pessoas que têm no coração a paz, a fraternidade, que fazem o bem, e que no mundo de hoje, tão cheio de problemas, violência, dificuldades e tantas questões irracionais que levam as pessoas a se matarem, as pessoas assim a passarem necessidade, tantas questões morais, éticas, nós somos chamados cada vez mais, quanto mais unidos a Cristo, mais ter realmente esses frutos de vida eterna em nossa vida. A salvação, o poder amar a Deus, amar os irmãos e irmãs, caminharmos na fé e produzirmos frutos que contagiem essa sociedade para o bem. Viver com o Cristo ressuscitado é poder ser sinal do ressuscitado a cada momento, a cada instante da nossa vida. Eis realmente a parábola belíssima da videira, ramos e o tronco, que nós somos chamados a refletir nesse final de semana e a pedir ao Senhor que nos ajude cada vez mais a estarmos unidos a Ele. Seja por a celebração penitencial de uma confissão, para que nós reatemos nossa união com Ele, seja quando nós possamos compreender muitas vezes as podas da vida, para produzirmos ainda mais frutos da nossa vida e nossa existência. Enfim, de tantas formas somos chamados a se encaminhar para que realmente, como igreja, nós cada vez mais levemos a sério essa nossa bela e importante missão de produzirmos frutos que permaneçam e que possam te contagiar com bem a nossa sociedade. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, aparece também na leitura da primeira carta de João, leitura segunda desse domingo, ele fala que não basta apenas a teoria, nem apenas as falas, é necessário que nós coloquemos em prática. Não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Ou seja, aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas, não é? Ou seja, guardar os seus mandamentos, colocar em prática a sua palavra, viver isso no dia a dia, ou seja, por qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. E o mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. E no final da leitura, segunda, a primeira carta de João, se liga justamente ao Evangelho. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Ramo e videira. Que ele permanece conosco, sabemos-lo pelo Espírito Santo que ele nos deu. Esse permanecer com Cristo, com o ramo na videira, faz que nós produzamos frutos não só teóricos, não só de ideias, como lembra aqui a carta de João, não só com palavras de boca, mas com ações e verdade. Guardar os seus mandamentos e colocar em prática. Porque hoje, meus irmãos e irmãs, é muito simples nós consultarmos muitos documentos e termos um belo discurso. Sabemos que é importante termos uma bela doutrina, muito bem encadeada, que realmente seja de acordo com aquilo que os apóstolos viveram e ensinaram. É importante caminharmos dentro do magistério da igreja, mas não basta apenas o conhecimento, não basta apenas o discurso, é necessário a vida. E é um pouco isso que a primeira carta de João coloca para nós, de colocar em prática aquilo que nós sabemos, de tal maneira que realmente aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós refletimos, se torna para nós, meus irmãos e irmãs, também a vida, passa-se a viver. E isso que os santos viveram, assim que os santos fizeram. Tinham a doutrina de acordo com a revelação cristã, tinham realmente aquilo que a igreja ensina, mas tinham principalmente a vida, fazendo bem aos outros na diversidade de possibilidades,
amando concretamente o irmão ou a irmã, tendo atitudes cristãs naquilo que faz, além daquilo que fala. Infelizmente, nem sempre acontece isso, às vezes nem mesmo falando, né? Tem pessoas que utilizam a fala para ferir os outros, né? A palavra de Deus não foi feita para ferir ninguém, lembrava uma antiga música. Também hoje se fere as pessoas pelas mídias sociais, né? Pelos modos digitais, se fere tantas, além dos ferimentos, a bala e tantos assaltos e questões aqui a acolá. Mas cabe a nós, meus irmãos e irmãs, além não só termos a paz nas nossas palavras e nas teorias, mas temos atitudes concretas. E é isso que João vai colocar para nós na sua carta, que é a segunda leitura desse domingo. Não amemos só com palavras de boca, mas com ações e em verdade. Em ações e em verdade. E para isso, meus irmãos e irmãs, é que vamos nos convertendo, mudando de vida a cada dia. Até mesmo quando as pessoas nem acreditam que a gente tenha se convertido. A leitura primeira desse domingo, quinto domingo da Páscoa, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, em que fala de Saulo depois da sua conversão. Saulo deixou Damasco e estava sendo perseguido pelos judeus, né, porque tinha se convertido aos cristãos a quem ele perseguia. Ele procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Ou seja, aparece justamente a dificuldade. Será que esse Paulo, que tanto mal fez para a gente, que nos perseguiu, que nos levou preso, que nos levou para morrer, agora está chegando perto da gente, dizendo que está se convertendo? Será verdade ou é mais um jeito de nos levar presos também e nos perseguir? Então, nós vemos que existem algumas conversões que até mesmo é difícil de ver, mas Paulo não desanima com essa dificuldade de aceitação. Né? Barnabé tem a coragem, tomou Paulo consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Né? E daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém, e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também, discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Ou seja, é necessário que alguém veja que o outro também pode se converter e aquele que antes era perseguidor passa a ser um apóstolo. Nem sempre a sociedade de hoje tem essa facilidade. Nós, às vezes, carimbamos as pessoas e achamos que elas nunca mudam. E achamos que elas estão sempre, devemos ser rejeitadas. Aqui, Saulo passou por isso. Né? E justamente precisou de alguém apresentar Saulo aos apóstolos, à comunidade, dizendo ele era perseguidor, sim, mas tornou-se um discípulo, tornou-se um apóstolo. Né? Porém, sofreu também os problemas, já foi perseguido em Damasco, e aqui também os judeus de língua grega procuravam matá-lo. E quando ficaram sabendo disso, os irmãos o levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. Então, Saulo vai ficar um tempo ali até ser chamado de novo para poder fazer suas viagens missionárias. Então, não foi simples para Saulo, ou para Paulo, também esse início, depois da sua conversão. Mudou a sua mentalidade, mudou a sua maneira de ser e, ao mesmo tempo, não foi bem aceito no começo. Tanto por aqueles que eram seus amigos antes, que queriam persegui-lo e matá-lo, como também para os cristãos que ficaram desconfiados dele. No entanto, nada disso os desanimou. Pelo contrário, continuou firme no Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, somos chamados a estar unidos como o ramo na videira. Somos a Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que somos chamados a vir para dar frutos, né, do Senhor, mesmo com as podas, para Paulo foi isso uma poda, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ter atitudes que nos levam a isso, não apenas palavras, não apenas teorias. E, ao mesmo tempo, permanecer firmes, mesmo quando somos incompreendidos ou não bem aceitos. Mas sim vai ter oportunidade de, através do testemunho, demonstrar em quem nós acreditamos, com quem nós caminhamos, como no caso de Saulo ou Paulo, né, ali depois do caminho de Damasco, quando ele entra a fazer parte da comunidade e é perseguido. Que nós possamos estar sempre unidos a Cristo
assim testemunhá-lo hoje com atitudes e com a vida. Que Deus abençoe e proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.